Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelene Lucas, do Ateliê Cristina Machado. Nesse vídeo, eu irei tratar processo criativo com o uso da Bookbind Guide. Esse vídeo também faz parte do projeto Juntas à Distância, que é composto por 7 talentosas scrappers. Nesse mês, nós propusemos um desafio, que é a utilização de um mood board, cujo prêmio será kit digitais da Adriane Menezes e a ferramenta que eu iria utilizar neste vídeo. Para compor utilizando as cores do mood board, eu escolhi a coleção Spring Marketing da Carta Bella. Essa é uma coleção que possui fundo preto com alguns tons de verde. Possui também bastante presença dessa cor creme, bem clarinha, que não irá interferir no trabalho. Possui outras páginas com fundo preto em texto. As tags também são de cores claras e também possui a presença marcante de madeira, outra cor neutra que não irá influenciar no nosso trabalho final. Para não dar foco nesse rosa, iremos introduzir novas cores, as cores faltantes do mood board, o amarelo e o laranja. Também é interessante ressaltar que existe a presença dessas cores na coleção, porém em quantidades menores. Bom, gente, então antes da gente começar, eu vou apresentar a ferramenta, né? O que vem na ferramenta da Bookbind? Ela vem o gabarito, tá? Esse gabarito serve para você fazer aquela costura onde essa aqui é costurado bem no meio. Isso aqui, a distância aqui é de mais ou menos uns meio centímetro, tá? Essa distância entre um buraquinho e o outro, tá? Uma vez me perguntaram, não, passa um pouquinho, tipo uns 6 milímetros, tá? Ela tem uma altura de 23 centímetros, se não me engano, então cabe alguma coisa até 21, 2, 3 centímetros exatos, tá? Mas eu aconselho a usar com tamanhos menores. Não usei de 23, mas eu usei de 20. Então eu tenho aqui a costura centralizada e eu tenho a costura que faz costura japonesa e a cópita também. Tá bom? Então ele vem um gabarito. Vem esse bolsinho aqui, dentro do bolsinho vem, ó, já vem um kitzinho todinho de costura. Opa. O agulhão, que é o que você vai fazer os furinhos, né? Vem 2 agulhas, uma agulha curva e uma reta, e dependendo do ponto você precisa de uma agulha curva, tá? Vem um pouquinho de cordão encerado, eu digo pouquinho, mas até que vem uma boa quantidade, tá bom? Branco, para você utilizar. E vem esse guia de utilização aqui que te explica, né, como que você utiliza. Aqui mostra a costura que é do meio, né? Que é aquela pespontada, aquela que vai por cima, por baixo, por cima, por baixo, depois volta. Essa é super fácil de fazer. E super gostosinha de fazer. Rápida, tá? E tem a costura japonesa, ó, aqui tá vendo? Aqui tem como é que faz a cópica. E tem aqui a japonesa. Tem, inclusive, algumas sugestões de japonesa, tá vendo? Tem essa reta aqui, que aqui ele te ensina como é que costura. E aqui tem essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. E aqui mostra quais são os buraquinhos que você vai utilizar da ferramenta. Lembrando que a sugestão dele aqui é de 8 polegadas, ou seja, 20 centímetros. Então, que vai ser o albinho que a gente vai fazer, de 20 centímetros. Para a parte interna, eu irei utilizar papel Color Plus, na cor marfim. Eu utilizei
3 folhas. E vou cortar nos tamanhos. Na metade da folha 4. E no lado de 21 centímetros, eu irei cortar 20 centímetros. A metade da folha 4 equivale a aproximadamente 14,8 centímetros. Na folha de scrap que eu vou utilizar para a capa, eu irei tirar a altura de 20 centímetros. Depois da folha cortada, eu a dobrei no meio, alinhei com as folhas do miolo e cortei o excesso. Depois de tudo cortado, agora eu vou organizar a capa e a contracapa no lugar dela, definindo o que ficará para o lado de dentro e qual lado ficará para o lado de fora. Também é muito importante sempre alinhar as folhas, para que elas sempre estejam completamente retas, principalmente onde será feita a costura. Para isso, basta bater sobre uma superfície lisa e plana e depois prender com grampos. Não é uma regra, mas eu decidi fazer um vinco antes de fazer a costura. O vinco vai depender da costura que eu irei utilizar. Isso é bom para facilitar na hora da dobra do álbum, devido ao papel ser mais grosso e, portanto, ter mais resistência. Pela costura que eu escolhi, o vinco, então, foi de 3/4 de polegada, o que equivale a 2 centímetros de largura. Eu utilizei a base de vinco, mas caso você não tenha, você pode utilizar um boleador e régua. Agora iremos iniciar a furação. Para isso, basta alinhar o bloco nos batentes da ferramenta. Colocar a régua rosa, que acompanha a ferramenta por cima, e fixá-la com os parafusinhos, que também acompanham. Faça isso com bastante firmeza. Caso o seu bloco fique grosso demais, é necessário, então, dividir em 2 partes. A costura que eu escolhi é a marcada em verde. Do lado esquerdo é como ela fica, e do lado direito, quais os furos serão realizados na ferramenta. Para isso, então, pegue o agulhão, identifique quais os pontos você deverá furar e faça a furação de um lado ao outro. Faça isso em todo o comprimento do álbum. A utilização dessa ferramenta, você perceberá que ela facilita o trabalho. Ao invés de ser necessário gabaritos e cálculos, você pode utilizar apenas os desenhos do guia e a furação que ela já existe. Ela te permite fazer várias costuras. Portanto, eu achei bem interessante. Depois de feito toda a furação, eu aumentei os furos, introduzindo o agulhão mais profundamente. Isso é importante porque a linha irá passar mais de uma vez pelo mesmo buraco. Então, é importante que o furo esteja um pouco mais largo para que isso possa acontecer e você não ter dificuldade.
Para a costura, eu escolhi uma linha dourada sintética. O normal é cordão encerado, mas achei que ela daria um valor ao trabalho. Como ela desfiapa bastante na ponta, eu utilizei um pedacinho de fita crepe. Achatei bastante para que pudesse introduzir no buraco da agulha. Para realizar a costura, é necessário puxar do carretel a quantidade inteira da linha que você irá precisar. E isso vai variar de acordo com a costura, que pode ter mais ou menos detalhes. Eu fiz um cálculo aproximado e estimei que 1,20 m do cordão fosse o suficiente. Mas o mais importante é não cortar o cordão. Pois caso você tenha feito uma medida e tenha ficado menor, não tem mais como aproveitar aquele pedaço, pois não há emendas nessas costuras. Então, o melhor é que você deixe o carretel ao lado e não corte a fita. Caso você tenha feito o cálculo e tenha se enganado, é possível puxar mais fio e depois ir puxando toda a costura para ajeitar ao tamanho. Identificado o tamanho do cordão que você irá precisar, o primeiro ponto deverá puxar a linha até chegar a esse tamanho. De acordo com o guia, o primeiro ponto onde você irá introduzir a agulha é sempre o segundo furo. Basta identificar o segundo furo que você fez da sua costura. Uma outra dica muito importante e necessária é que o arremate dessa costura fica por dentro. Então, é necessário que você inicie todo o processo no meio do albinho. Então, identifique o meio e a linha ou cordão iniciará a partir de lá. Pois na hora de fechar, na hora de fazer o arremate, é lá também que iremos fazer o nó final. E assim, ocultar esse acabamento. Agora que a linha saiu do meio e foi para cima, você vai realizar o primeiro abraço. Eu chamo de abraço toda vez que a linha irá abraçar algum pedaço da lombada. Ela vai passar por baixo, no mesmo ponto. Como você pode perceber, ela ainda está no mesmo ponto que iniciou. Repare agora que você vai correr todo o fio até aquela metragem que a gente calculou no início, no caso, 1,20 m, para fazer o próximo ponto. O próximo ponto que eu irei fazer é parte do V, para cima. Aqui eu já tenho o desenho de metade dele. E depois irei fazer novo abraço.
Lembre-se de já ir apertando o ponto também, puxando o fio de ambos os lados. É muito importante também perceber que a costura que é feita em cima é exatamente idêntica à feita embaixo. Aqui eu irei fazer um abraço, só que ao invés de ser na lombada esquerda, é para cima. Uma vez retornado ao mesmo ponto, nós iremos agora fazer a mesma parte do V que fizemos em cima, só que na parte de baixo. Agora iremos fazer a outra parte do V. E sempre que fizer, é necessário abraçar. O carretel estava me atrapalhando. Então, tentei arrumar uma forma dele ficar em algum lugar que não me atrapalhasse. Agora eu irei fazer a mesma parte do V que eu fiz em cima na parte de baixo. Está pronto o primeiro ponto da costura. Agora iremos passar para o segundo ponto da costura. Isso é feito através de uma espécie de pesponto. É uma descida reta da linha na parte de cima. E aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Primeiro, abraço. Esse é o ponto central do V. Agora, eu vou entrar por baixo, na lateral do V, fazendo o desenho dele embaixo. Sempre não esquecendo que tem que abraçar. Ou seja, passar a linha ao redor da lombada. E agora, vou fazer em cima essa parte do V. Agora, vou fazer por baixo a outra parte do V. Abraçar novamente a lombada. E depois, voltar para o vértice do V e fazer mais uma vez a última perninha dele. E assim está pronto o segundo ponto da costura. Você também irá perceber que está na parte de baixo do albinho. Logo, o pesponto agora será feito por baixo.
É bem interessante reparar isso, pois você precisará chegar até o final do álbum e retornar para o mesmo ponto onde começou. E isso acontecerá através desse pesponto. Portanto, é assim mesmo. Uma hora ele vai ficar reto em cima e outra hora embaixo, intercalando. E assim depois você irá retornar, completando as partes que antes estavam faltando. Estamos nesse momento no terceiro ponto da costura, que terá no total 5 pontos iguais. Então, o procedimento sempre será o mesmo. Chegou no ponto que é o vértice do V, abraça a lombada, faz o primeiro parte do V na parte de cima, abraça novamente e depois faz a outra parte do V e abraça mais uma vez. Faça isso até completar os 5 pontos. Chegando ao quinto e último ponto, o procedimento será o mesmo que feito em cima. Será necessário abraçar o albinho na parte de baixo. Nesse momento, retornamos ao ponto inicial. Fiz a última abraçada que anteriormente não tinha feito, na parte de cima. Agora, preciso retirar os clipes para abrir o albinho, pois a agulha não mais atravessará todo o álbum e ela irá sair no meio dele, para assim fazer o fechamento e o arremate com o nó.
Agora já é possível retirar a agulha e cortar o fio. No vídeo também cortou o arremate que eu fiz, mas em essência eu apenas puxei, apertei bastante e dei 2 nós. Também existe um arremate para costura, mas eu preferi não fazer, uma vez que esse arremate gera um nozinho do lado de fora que é puxado para dentro do albinho e depois feito mais um nó. Como estava muito apertado os pontos, eu decidi fazer dessa forma. Como disse no início, esse fio desfiapa bastante, então passei um pouquinho de cola nas suas pontinhas para que ficassem mais unidos e um acabamento melhor. Depois de seco, encaixei essas pontinhas para dentro dessa lompadinha dobrada. Para decorar o álbum, eu escolhi trazer as cores do nosso desafio. Trouxe o laranja e o fechamento com uma fita amarela. Também está presente detalhes em verde, título e elementos em preto. Aqui um detalhe maior da costura. Por dentro ele ficou assim. Recortei tapetes nas cores laranja, amarelo e 2 tons de verde, além do papel estampado com frases em preto, todos para serem tapetes de foto. Usei as tags que tinham predominância do laranja e amarelo e verde e minimizei a influência do rosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir.